Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que semanalmente acompanham o nosso podcast sobre o Evangelho do Domingo. Estamos hoje aqui para meditar o Evangelho desse 10º domingo do tempo comum, vai ser dia 11 de junho de 2023. Nós estamos meditando o Evangelho de Mateus, nesse ano de 2023, é o ano A. E o Evangelho desse 10º domingo é Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, no centro da liturgia desse 10º domingo do tempo comum está uma expressão utilizada por Jesus no Evangelho que acabamos de ouvir. Uma expressão do profeta Oséias, que vai estar justamente na primeira missa, ou melhor, na primeira leitura da missa desse 10º domingo do tempo comum. Quero misericórdia e não sacrifício. Trata-se de uma frase-chave, ou seja, uma verdadeira síntese de toda a mensagem cristã. É como se Jesus dissesse: a verdadeira religião consiste no amor a Deus e ao próximo. Isto é o que dá valor, sentido ao culto, à liturgia e à prática religiosa. O amor a Deus e ao próximo. É a afirmação de que Deus não está interessado em rituais externos, que muitas vezes não passam de simples ritos formais, que não expressam os verdadeiros sentimentos presentes no coração daqueles que dele participam. O que interessa, de fato, a Deus é um coração capaz de gestos concretos de caridade, de ternura, de bondade. Deus aprecia a sinceridade do coração. Salmo 50, criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É a última bem-aventurança. Deus aprecia a sinceridade do coração, mas não suporta a bajulação de um coração falso. São horríveis os bajuladores. Jesus segue a tradição dos profetas, tanto que ele cita Oséias no Evangelho de hoje, que sempre condenaram o culto vazio e a hipocrisia religiosa daqueles que creem estar bem com Deus porque cumprem certos rituais religiosos, como algumas práticas de penitência, jejuns, enquanto esquecem de praticar a justiça e a caridade com o próximo. Como numa relação humana, também na nossa relação com Deus, a rotina, a monotonia e o cansaço podem descolorir o amor. Entramos então num esquema religioso de cumprimento de obrigações. Isso é muito ruim, é que se chama de tibieza, aquela frieza espiritual, que se manifesta somente em gestos rituais, corretos do ponto de vista litúrgico, mas que não expressam os sentimentos presentes em nosso coração. Um exemplo clássico: pode acontecer de minha oração tornar-se mecânica, reza por rezar, ou seja, mera repetição automatizada de fórmulas bem decoradas. Como também a Eucaristia pode tornar-se um ritual obrigatório, que eu cumpro todos os domingos, porque é um mandamento da igreja. Participar da missa aos domingos e festa, e nada mais. O sacrifício, quando reduzido a cumprimento de obrigações religiosas, fica completamente descaracterizado, vazio. Não é esse tipo de sacrifício que Deus quer. E Jesus acrescenta que, além da sinceridade de coração, a misericórdia também supõe a experiência da gratuidade do amor divino. Exemplo concretíssimo. Está no Evangelho de hoje, a escolha do cobrador de impostos Mateus para ser apóstolo. Os judeus detestavam os cobradores de impostos, Eram considerados pecadores públicos, coletavam impostos para o Império Romano. E Jesus escolhe justamente um cobrador de impostos para ser seu apóstolo. Deus ama a todos, justos e pecadores. E o amor de Deus é sempre um ato de misericórdia, ou seja, um coração voltado à miséria alheia. Porque Deus ama, não porque as pessoas são necessariamente boas,
mas para que, correspondendo ao seu amor, ao amor de Deus que é benevolente, as pessoas se tornem boas. Foi o que aconteceu com Mateus. Ele se transformou. Com Zaqueu, a mesma coisa. Também era cobrador de impostos. Daí o sentido da frase que Jesus usou para concluir o evangelho de hoje. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Resumindo, misericórdia é o amor de Deus que jamais desiste do ser humano, pois quer a sua santificação, a sua conversão, que se converta e viva. E termino com um pensamento de São Paulo, que também bem expressa o ensinamento de Jesus hoje. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer, Ele não obriga, é a vontade dEle, a vontade salvífica de Deus. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Que assim seja. A todos a minha bênção e um feliz domingo.